gravar aqui, deixa eu voltar aqui a gravação. Bom, então, esses benefícios, a gente sabe que a radiação raio-x traz para nós, tá, no princípio daquilo que eu acabei de comentar, tá, no princípio do médico conseguir dar ali um bom diagnóstico para o paciente, tá? E com isso, é claro que um contexto dentro de todos os fatores para se produzir uma imagem é extremamente importante, tá? Mas o que se diz na prática em relação aos benefícios da radiação, tá? Aí a gente entra no princípio que a gente chama de princípio Alara, tá? O que é o princípio Alara? Para a gente poder entender um pouco mais dela, tá? O princípio Alara, ele diz que as doses devem ser tão baixas quanto razoavelmente exequíveis, tá? Traduzindo isso para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, tá? O que é importante a gente saber? Bom, se eu preciso fazer uma radiografia, um exemplo de um tórax, eu vou pegar exatamente a região que eu vou fazer essa radiografia, tá? Se eu vou fazer uma radiografia do membro superior ou inferior, eu vou pegar exatamente só o tamanho de campo necessário para que eu faça essa radiação, tá? Então, o princípio Alara, ele veio para quê? Olha, tecnólogo, façam a imagem, tá? Somente com o tamanho de campo necessário para se produzir o benefício ao paciente, tá? Porque não tem o porquê você fazer ali uma radiografia com um campo maior, pegando uma área maior, tá? Sendo que o médico, quando ele faz o pedido, ele especifica, tá, a área que ele quer, a área de interesse, tá? Então não tem o porquê o trabalhador pegar e fazer um campo maior de radiação. Então o princípio Alara, ele vem para dizer isso, olha, as doses devem ser tão baixas quanto razoavelmente exequível, tá? Então ela tem que ser baixa, tá? Porém, atendendo o benefício ao paciente, tá? Então você vai fazer a sua radiografia, né, com o mínimo de dose possível, mas que esse mínimo de dose possível seja a dose necessária para que o paciente receba o diagnóstico lá com o médico, tá? Uma imagem perfeita, tá? Então, basicamente é isso daí. Bom, então, qual é a resposta humana do nosso corpo à radiação, tá? Então, os efeitos do raio-x em humanos resultam em interações de nível atômico. Essas interações atômicas assumem a forma de ionização ou excitação de elétrons em órbitas e resultam na deposição de energia no tecido, tá? Então, o que vem a ser isso? Você deposita uma dose no corpo humano, no paciente, tá? E esse princípio, ela pode ser de duas formas, da forma de radiação ionizante ou da forma de radiação não ionizante, que entra o processo do quê? Da excitação da energia. Então, a energia depositada, ela pode produzir uma mudança molecular, cujas consequências podem ser mensuráveis se a molécula envolvida ela é crítica, tá? Então, se você receber uma dose de radiação, primeiro a gente precisa saber qual foi, né, a gravidade dessa dose no tecido que foi irradiado, tá? Então, no próximo slide, existe a figura, ela vai resumir uma sequência de eventos entre a exposição à radiação e os danos resultantes ao corpo humano. Então, esse aqui é o esquema, tá? Então, você tem a exposição à radiação, tá?
que ela pode sofrer aí dois princípios, ou o princípio de ionização e o princípio de excitação, tá? Só lembrando que para nós da radiologia, o que é importante é o princípio da ionização, porque você tem energia incidente que consegue arrancar um elétron da sua eletrosfera, tá? Bom, então passando aí pelo processo da ionização e da excitação, existe mais dois princípios que podem ocorrer resultado dessa configuração aqui, tá? Por ionização, ele pode ter um efeito direto na molécula, tá? Ter uma alteração na molécula, ou por excitação, tá? Ela ter uma interação com a água. Passou por esse processo de alteração molecular, ela vai, tá, para mais um mecanismo, que seria o reparo enzimático. Tá? Nesse reparo enzimático, ele conta aqui com três princípios. Esses princípios eles podem ser lesão bioquímica, lesão bioquímica 2, tá? E ponto de mutação. Na lesão bioquímica 1, vamos associar assim, tá? Você tem o quê? Você pode ocorrer o quê? Uma recuperação do dano subletal, tá? Ou você pode ter uma morte celular. Se você tiver morte celular, aí vem os efeitos imediatos da radiação. Disfunção disfunção ali do processo, né, da morte, e dano no tecido, tá? E se você for para a recuperação do dano subletal, também você tem esse mesmo efeito. Então você tem a morte celular, tá? E esses efeitos somáticos tardios, qual é a probabilidade de você que pode ocorrer com você? Primeira delas, a leucemia, segundo, câncer, e terceiro, um dano no tecido, tá? Qual é esse dano no tecido? Isso depende muito do quê? Depende muito da dose, tá, que você vai receber. Depende muito dessa dose, e essa dose pode sim causar um dano no seu tecido, tá? Bom, então na lesão bioquímica 2, que é essa do meio aqui, ela pode também, após acontecer essa morte celular, ela ir para um período que a gente chama de período latente, tá? Nesse período latente, tá, pode ocorrer um dano genético. E aí esse dano genético, tá, ele pode passar por um outro processo que pode o quê? Vai ter reparação, tá? Foi danificado inteiramente a célula ou não, tá? Então todo esse esquema aqui, tá, pode ocorrer no corpo humano, tá, do indivíduo que foi irradiado. Bom, então a gente tem que relembrar aí o que é a radiação ionizante. Então a gente sabe que a radiação ionizante, tá, é o que? É a radiação com energia suficiente para quebrar moléculas de água e gerar íons, os quais vão causar dano nos tecidos vivos, ou seja, tumoral ou sadio, tá? Então esse é o princípio aí da radiação ionizante. Bom, então o que vem a ser a radiobiologia? Tá? A radiobiologia, o que ela faz? Tá? Ela é a ciência que estuda os efeitos da radiação ionizante nos tecidos vivos. Tá? Então, como que é essa interação dessa radiação no corpo humano? Qual é a dose que pode que a pessoa pode receber e ela pode sofrer um dano, tá? Então baseado nisso é que se estuda a radiobiologia. Bom, então por que a radiobiologia é importante para os tecnólogos
e técnicos que trabalham aí com altas doses de radiação, com raio-x, com radioterapia, medicina nuclear, porque o técnico está diretamente em contato com o paciente, tá? Porque o técnico é quem executa a prescrição médica e física, tá? Da dose em que o paciente vai ser administrado, tá? Da quantidade de kV, da quantidade de unidades monitoras, da quantidade de radiofármaco e assim por diante. Bom, então, o que acontece com o tecido vivo quando ele é irradiado? Tá? Acontece esses processos aqui. Um processo que a gente chama de diretamente e o processo de indiretamente. Bom, então a radiação, ela pode... O que vai acontecer? Ela pode destruir o DNA desses dois modos, diretamente ou indiretamente. Tá? Diretamente, a própria radiação, ela quebra o DNA. Por quê? Porque você está mandando radiação direto, tá, no DNA do indivíduo. E aí, o que pode ocorrer? O paciente, ele pode ter o quê? A probabilidade é de ter um câncer, dependendo da dose, tá? E no segundo esquema, nós temos através da quebra da molécula da água, tá? Que também ajuda no processo da quebra do DNA. E aí o DNA quebrado, vem a pergunta, será que ele pode ser reparado? Tá? Então isso depende do quê? Depende do tipo de quebra em que esse DNA sofreu. Então nós temos aqui 3 formas, tá, de tentar reparar o DNA. A primeira forma, a radiação que colidiu direto com o DNA, ela é reparável, tá? Então, de que forma que você vai ver se ela é reparável ou não, tá? Dependendo aqui do que? Do grau de intensidade da radiação em que esse DNA sofreu. Então, ela pode ser reparável com pouca quebra, ela pode ser reparável com muita quebra, ou ela pode ser irreparável, tá? Então, como eu falei ali no início, isso tudo depende da região em que a radiação ela incidiu com o órgão do paciente, tá? Do paciente, do trabalhador, tá? Então, no processo de reparação, tá? A gente tem que o quê? A gente chama isso de o primeiro R da radiobiologia, tá? Então, o primeiro R da radiobiologia é a reparação, que é ao dano subletal, tá? De que forma que foi essa radiação para a quebra do DNA? Então, em momentos em que a célula está mais sensível à radiação, tá? Que a gente chama isso, que é no fim da fase de G2, tá? Que é durante a mitose, que é a reprodução da célula. Então, é uma etapa importante entre a replicação do DNA e a mitose. E a fase G2 possui diversos mecanismos que chegam aos processos do ciclo celular. E a fase do G2 corresponde ao intervalo entre o fim da replicação do DNA, que é na fase S, tá? É o single start ali, né? E o começo da mitose. E a duração da fase de G2 depende do tipo da célula, podendo durar entre 2 a 4 horas esse processo. Tá? Então, basicamente, funciona assim. Então, as células estão no mesmo momento do ciclo celular? Não. Tá? Porque cada região, cada processo desse vai acontecer em momentos diferentes, tá? Então, as células que estão na fase da vida sensível à radiação morrem e as que estão insensíveis continuam no ciclo celular. Com isso, as aplicações diárias de radiação, no caso da radioterapia, as células vão se destruindo no ciclo celular e ficando todas
sincronizadas numa mesma fase. Mas quando não existe isso, o que vai acontecer? Ela vai ter, em momentos diferentes, esse tipo de fase, tá? Por quê? Dependendo, isso, claro, da dose. Beleza, então, pessoal? Bom, aí nós temos o segundo R da radiobiologia, que é a redistribuição do ciclo celular, tá? Então, as células tumorais se multiplicam durante uma sessão de radioterapia, sim, tá? Por quê? Porque elas completam seu ciclo celular, se dividindo e formando novas células tumorais, tá? E as células tumorais conseguem repopular, não somente a célula sadia, tá? Então isso acontece por quê? Por conta do organismo mesmo do paciente ou da pessoa que vai ser irradiada. Bom, o terceiro R da radiobiologia, ela é a repopulação, tá? Que vem através do quê? A partir do clone resistente, tá? Esse clone resistente, o que vai acontecer? É uma parte celular em que ele é sensível, tá? Sensível não, ele é resistente à dose de radiação, tá? Então esse clone, ele consegue repopular com mais rapidez do que a célula cancerígena, tá? E aí o que acontece? Ele ocupa o espaço, tá, da célula cancerígena, porque ela está sendo irradiada, e entra a célula boa, tá? Então por isso que a gente chama isso de repopulação celular no organismo do paciente. Bom, e aí a quantidade de oxigênio tem importância na radiobiologia? Sim, tá? O oxigênio funciona como um fixador do dano produzido pela radiação que não quebrou completamente o DNA, tá? Então aqui a gente tem um exemplo dela, então do efeito indireto da radiação, tá? Pela radiação e do efeito direto da radiação, tá? Então a gente tem ali que um fóton, o que ele vai fazer? Ele vai colidir com o DNA, tá? E ele pode fazer aí a sua reparação, tá? Então, relembrando aí que é importante a parte da oxigenação, sim, para a radiobiologia. Bom, então, como a radiobiologia ela está ligada diretamente, tá, no efeito que pode causar no organismo da pessoa irradiada, pode ser um paciente, pode ser nós, trabalhadores, tá? Isso varia muito de caso a caso, tá? Então, o tumor ele tem partes com pouco oxigênio e isso permite a sua sobrevivência, tá? Então a parte oxigenada do tumor morre, permitindo que a parte com pouco oxigênio seja oxigenada para que numa nova dose de radiação essa parte ela morra, tá? Então você tem aqui um exemplo aonde você tem o tumor que ele tem um tamanho pequeno, tá? Ele vai recebendo quantidades de radiação, mas ele também pode, tá, estar aumentando aí o seu tamanho, tá? E com isso, quando você irradia, tá, essa lesão do paciente, ela pode fazer o quê? Que volte o fluxo aí de oxigênio, tá? E essa parte do fluxo do oxigênio faz com que a dose de radiação, tá, consiga matar essa célula cancerígena, tá? É basicamente assim. Bom, e o quarto R da radiobiologia, a gente tem a reoxigenação, que vem a partir de uma célula hipóxica,
tá? Então diz que os hipóxitos são mais resistentes à terapia, pois se adaptam a baixa pressão de oxigênio, tá? Então, nesses 4 R's da radiobiologia, tá, nós temos aí essa última parte que é a parte da reoxigenação. Bom, então, a gente tem que lembrar alguns conceitos básicos, tá, para tentar entender aí a radiobiologia, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Quais são os tipos de energia? Como essa energia se propaga no meio, tá? É uma radiação de raio-x, é uma radiação de megavoltagem, de quilovoltagem, tá? Qual é a energia que está associada a essa propagação? Então, no meio da radiobiologia, é importante sim nós sabermos qual o tipo de radiação. Porque se você receber uma dose, vamos pôr um exemplo aí, se você recebe uma dose de raio-x ou uma dose de radioterapia, tá? O efeito dessa dose, tá? Dessa energia no tecido, tá? É muito mais prejudicial, tá? Do que você receber uma dose de raio-x num tecido, tá? Porque vamos colocar em contrapartida, tá? Que a dose de raio-x a gente está na ordem de quilovoltagem. E a dose de radioterapia, um exemplo, a gente está na ordem de megavoltagem, tá? Que seria quase 1 milhão de vezes maior do que a dose do raio-x, tá? Mas aí geralmente o pessoal pergunta, mas não é perigoso então trabalhar com radioterapia? Não é, extremamente tranquilo. Por quê? O que garante que nós trabalhadores não recebemos a dose ali na radioterapia? O que garante são as blindagens, tá? Então a blindagem da sala, ela é uma blindagem suficiente para que essa energia seja contida, né, dentro da sala, ali no momento que está irradiando o paciente, tá? Então, isso garante para nós. Mas, vale a pena lembrar que não é porque eu estou trabalhando com raio-x que eu posso receber dose, tá? Isso é um grande erro que o pessoal faz, no sentido de, eu trabalho ali com raio-x, é baixa energia, miliampere por segundo, então eu posso receber ali. Só que o pensamento é um pensamento errado se estiver pensando assim, tá? Só lembrando que a dose que você recebeu, o seu organismo está recebendo, tá? Então, ao longo da sua vida, ao longo do seu trabalho com radiação, você pode sofrer aí um problema futuro, tá? Que hoje você pode evitar, tá? Então, sempre lembrar disso. Bom, então nós temos aqui a radiobiologia, tá? Que é o estudo da ação da radiação ionizante nos seres vivos, tá? E eu quis colocar aqui a radioterapia como exemplo, tá? Que a radioterapia, ela trabalha com uma radiação de alta intensidade, tá? Para fins terapêuticos, para eliminar o tumor do paciente, tá? Eu não posso pegar e irradiar o paciente de corpo inteiro, sendo que o tumor não está localizado no corpo inteiro, tá? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que localizar onde está esse tumor e aí sim fazer os cálculos da quantidade que a pessoa pode receber de radiação naquele local. Bom, então, lembrando aí que nós temos os dois tipos de radiação, a radiação ionizante e a não ionizante, tá? Então, a radiação ionizante é aquilo que eu já falei para vocês, é quando
A energia incidente consegue arrancar um elétron da sua eletrosfera, tá? E aí, quando ele arranca esse elétron, ele sai aí uma partícula ionizante. E a não ionizante, ele entra no processo de excitação, que seria o mesmo ali das ondas eletromagnéticas do micro-ondas, tá? O que ele vai fazer? A radiação que vai sair ali do filamento, ele vai se chocar com o elétron de uma camada mais externa e vai só vibrar esse elétron, tá? Nessa vibração, ele não consegue arrancar o elétron da eletrosfera, tá? O máximo que ele pode fazer é sair de uma camada e pular para outra. É o máximo que pode acontecer. Bom, então as radiações ionizantes, que é o que a gente vai trabalhar e futuramente vocês também, tá? Está muito ligada, primeiramente, na sua frequência e no seu comprimento de onda, tá? Então, quando a gente tem a frequência e seu comprimento de onda, a gente determina qual é a intensidade dessa radiação, tá? Na radiação não ionizante, que seria ali a luz solar, micro-ondas, ondas de rádio, ela pode provocar um efeito? Sim, ela pode provocar um efeito no cidadão, tá? Você não vai ficar lá o dia inteiro tomando um sol, né, sem uma proteção para sua pele, tá? A sua pele, ela vai absorver aquela quantidade de radiação. É uma radiação não ionizante? Sim, ela é uma radiação não ionizante, porém, a permanência da pessoa exposta a radiação solar, no caso, ela pode ter queimaduras aí de vários graus nas camadas da pele, e aí a probabilidade lá na frente é do quê? De ter um câncer, tá? Já as radiações as radiações de ondas eletromagnéticas na ordem de raios X e raios gama, elas são muito mais perigosas, tá, do que as radiações não ionizantes. Por quê? Porque, lembrando, raio X e raio gama, ela está dentro do processo onde a radiação arranca um elétron da sua eletrosfera, tá? Então a gente não pode esquecer disso. Em contrapartida, um outro detalhe também que não pode deixar de comentar são as radiações particuladas, que é o que a gente falou, é o que eu falei ali na aula passada com vocês, tá? O efeito particulado, a gente tem o quê? A gente tem elementos de radiação extraídos da natureza, enriquecido com urânio, para ter uma radiação ionizante. Seria, no nosso caso aqui, o irídio 192, o cobalto 60, até mesmo o césio 137, tá? E esses elementos radioativos, eles são de natureza da radiação ionizante. Eles têm ondas eletromagnéticas? Têm onda eletromagnética, porque eles estão emitindo energia, tá? Então, nessa emissão dessa energia, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser tanto na forma de ondas, quanto na forma de partículas, tá? Então, como estabelecer essa característica, tá? Você precisa fazer um estudo dentro do seu elemento radioativo, tá? Que a gente chama aí na física de dualidade onda-partícula. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe com vocês, que é um detalhe muito mais técnico, muito mais físico, né? E eu acho que isso daí, lá na frente, se alguém quiser ter interesse, aí precisa estudar física, tá? Que ele é bem, a gente chama esse efeito, essa situação, né, desses efeitos dentro da física clássica. Bom, então um outro princípio da radiobiologia que a gente também não podemos descartar é o princípio do LET,
Tá? O que é o LET? Né? A gente sempre ouve falar de LET, baixo LET, alto LET, RBE, tá? O LET, na verdade, é a transferência linear da energia, tá? Então, essa transferência linear de energia está correlacionado o seu elemento radioativo, a sua energia. Então, você tem aqui, ó, que para cobaltos e raios gamas, tá? Para você ter o efeito LET, tá? Lembrando que é a energia de transferência linear, que seria por kV por micômetro, no caso do cobalto e dos raios gama, é de 0,2, tá? Para energias mais baixas, 250 kV, que seria o raio-x, já passa a ser 2. Para 10 MeVs, megaelectronvolts de prótons, 4,7, tá? Então, assim sucessivamente. Vou falar de forma mais detalhada. Então, o conceito de transferência linear de energia, que é o LET, provém da simplificação do poder de freamento de colisão linear, tá? Que a gente chama de colisão de Beam-Stopper, como sendo a perda média de energia por colisão de uma partícula carregada por unidade de comprimento, tá? Então, você tem o quê? Você tem uma energia de uma radiação, no caso um raio-x, tá? E ela vai se colidindo, tá? Ela vai se colidindo aí com estruturas, com a blindagem, tá? E ela vai tendo o quê? Uma perda de energia por colisão, tá? Então, se a gente for pensar o seguinte, ó, será que a quantidade de radiação que eu coloco no equipamento vai ser a mesma quantidade de radiação que vai chegar no paciente? Não, tá? Porque dentro do pacote de energia, dentro do pacote de raio-x ali, nós temos o que? A gente tem vários tipos de elétrons. Aqueles elétrons que foram mais carregados, aqueles que tiveram mais energia, tá? E aqueles elétrons que não têm energia suficiente para chegar até o meio, tá? Então, essa energia, ela vai sofrendo já quando ela sai do tubo, tá? Porque ela já começa a colidir com o ar, tá? E aí o elétron que não tem energia suficiente, ele se dispersa, ele passa a ser que eu até brinco de elétron capenga, né? E assim sucessivamente. Então o LET, ele vem para dizer o quê? O LET nada mais é do que a perda média de energia por colisão de uma partícula carregada pela distância, tá? Que a gente fala que é pela a unidade de comprimento. Então, quanto maior a distância, tá? Maior vai acontecer o efeito LET, tá? Por quê? Porque ele vai se colidindo, e aí ele tende a perder a sua energia. Então, para entender o significado de LET, é preciso observar como as partículas carregadas interagem com o meio material. No caso, pode ser um paciente, tá? Então, por exemplo, um elétron que é gerado após a interação de um fóton de raio-x ou raio gama com a matéria, uma radiação beta ou uma partícula proveniente de um acelerador linear interage basicamente com o campo elétrico de sua carga, influenciado pela sua massa, tá? Então, para você descobrir esse efeito do LET, entender LET, você tem uma regrinha aqui, tá? Que é o que? Uma formulazinha, que a forma do LET, ela é o que? A energia média cedida, tá? Dividido pelo espaço percorrido dessa energia. A gente chama de dx, dE e dx. Então, a visualização do processo de transferência dE, tá? Que é a energia média, cedida por uma partícula carregada, que é o elétron, em função da distância percorrida dx no meio material, tá? Então, você tem aqui, ó,
uma partícula carregada incidente, tá? Um meio material aqui que seria uma célula. Então a radiação ela está passando ali, ela está se colidindo com o osso, com partes moles, com parte de ar, e ela lá na frente ela vai perdendo a sua intensidade, a sua energia no total. Bom, então aí nós temos mais um princípio dentro do LET, que seria as radiações de baixo LET. Então as radiações consideradas de baixo LET são quem? Raio-X, raios gamas, beta mais e beta. Como se sabe, o LET só é definido para radiação constituídas por partículas carregadas, tá? E a inclusão dos raios-X e a radiação gama, que se deve pelo fato após a primeira interação com a matéria, e aparecem os elétrons pelo efeito fotoelétrico, por espalhamento Compton ou pela formação de pares. Por isso, tais radiações são também denominadas de indiretamente ionizantes, tá? Então, pode ver que para as radiações de baixo LET, ela pode aparecer nos três princípios do efeito da radiação correlacionado com a sua energia, tá? A gente tem o efeito fotoelétrico, efeito de espalhamento e efeito Compton. Aliás, o efeito produção de pares, tá? Então, cada efeito desse está correlacionado ao quê? A sua intensidade, a sua energia. E para as radiações de alto LET? As radiações consideradas de alto LET são aquelas que possuem um alto poder de ionização em uma taxa de transferência de energia no meio material. Para o mesmo valor de dose absorvida, são as que induzem maior danos biológicos, tá? Que seria o que? As partículas alfas de íons pesados, fragmentos de fissão e nêutrons são classificados como radiações de alto LET, que é extremamente perigoso, tá? Para o ser humano. Então, lembrando lá da aula passada que eu disse, ou da aula retrasada, não me recordo, as partículas alfas, elas são mais o quê? São mais ionizantes do que penetrantes, tá? Então, a gente não pode esquecer que se você pegar uma folha de papel, você consegue barrar a partícula alfa, tá? Porém, ela é muito ionizante. E se você, então, inalar radiação alfa, você tem um risco muito grande, tá? Aí de sofrer um dano, né, no seu organismo, um dano letal no seu organismo por conta dessa radiação. Bom, então um outro princípio também que a gente tem dentro da radiobiologia, tá, é o que a gente chama de RBE, tá, que é o efeito biológico relativo, tá? Aonde o efeito biológico relativo ele está ligado ao que? A quantidade de dose, tá? Dentro do organismo. Então ela pode ser que para raio-x o que a gente chama de RBE é igual a 1, tá? E para nêutrons o RBE é igual a 3. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? A efetividade biológica relativa, que é o RBE, tá? Então a gente tem dois princípios, o LET e o RBE, que são considerações que andam praticamente juntas, tá? Então a influência da qualidade da radiação nos sistemas biológicos podem ser quantificada utilizando a efetividade biológica relativa, tá? Que seria o RBE, que para um dado tipo de radiação, no caso radiação A, pode ser qualquer uma, expondo constante de todas as variáveis físicas e biológicas, exceto o tipo de radiação. Então a RBE ela é definida pela a relação adimensional
O que é essa relação adimensional? Tá? Seria uma dose de referência dividido pela dose de radiação A, tá? Que pode ser por qualquer tipo de dose. Então, o RBE, aonde nós temos a dose referência, é a dose de radiação referência necessária para produzir um específico nível de resposta. E a dose de radiação A é a dose de radiação A necessária para produzir igual resposta, tá? Então, a propósito, para a proteção radiológica, o RBE, ela é considerada como sendo função de qualidade da radiação expressa em termos de transferência linear de energia, que seria o LET. Então, aquilo que eu falei para vocês, eles andam juntos. Em muitos sistemas de RBE, tá, aumenta com o LET até cerca de 100 kV e depois ela diminui. Então, ela chega num pico e depois ela decai. Ao rigor, a RBE, para uma determinada radiação, não é somente dependente, né, do LET, mas também da dose e da taxa de dose, do fracionamento da dose e até mesmo a idade da pessoa exposta. Tá? Então, se o organismo receber uma dose, todos esses princípios são relevantes para a pessoa que foi irradiada. Tá? Bom, então, como eu falei para vocês, né, esses efeitos da ação indireta que pode causar ali os radicais livres, a gente tem com o quê? Tanto com a dose de raio-x, quanto com a dose de radiação gama, tá? Sendo que o alvo do DNA, da célula, ela pode sofrer essa alteração, tá? E nessa alteração, tá? Ela pode danificar essa célula. Bom, já na ação direta da radiação, tá? Ela pode ter um dano maior para energias de nêutrons, tá? Porque lembrando que nêutron não tem massa, então ela passa diretão, ela pode causar um dano maior, tá? E partículas alfa. Por que partícula alfa? Porque a alfa, ela é mais ionizante do que penetrante, tá? Então, por isso que na ação direta, o dano sofrido pela célula ela é muito maior do que na ação indireta, tá? Então, sempre guardem isso aí para vocês. E aí, a gente tem aquele esquema, né, do reparo celular, tá? Nessa lesão celular, no reparo celular, a gente pode ter o dano subletal, que seria apoptose ou mutação, dano potencialmente letal e o dano letal, tá? Então você pode ter entrar no processo da apoptose, tá? Ou no processo da mutação, tá? Então, que aonde o indivíduo, tá? E seus descendentes podem sofrer mutação, nascer aí com alguma deformidade. Já no dano potencialmente letal, tá? É o dano que a probabilidade da pessoa que recebeu a quantidade de radiação lá na frente ter um problema maior. E o dano letal é o dano em que a célula recebe toda a dose de radiação e aí a pessoa tem pouco tempo de vida, tá? Coisa assim de minutos ou até horas. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, tanto nessa aula quanto na aula passada, tá? Nós temos aqui a Elizabeth, a Renata, a Marcinha e a Milene. Alguém de vocês tem alguma dúvida
Ficou mais ou menos claro? Você já conhecia, já entendia bem isso ou não, pessoal? Vamos lá, turma, solta o microfone aí. Bom, então se até o momento ninguém está com dúvida, né? Que bom, né? Isso é bom. Eu tenho mais um encontro com vocês esse mês, tá? Então a gente já vai deixar marcado ali para o dia 31 de maio, que se eu não me engano acho que cai numa quarta-feira, tá? E se alguém de vocês, tá, pessoal, tiverem alguma dúvida daquilo que vocês estão estudando, que eu possa conseguir ajudar vocês, mandem para mim ali no particular, eu tento preparar ali uma aulinha para vocês, tá? Naquilo que foi naquilo que vocês tiveram mais dúvidas, tá? Claro que tem que ser dentro da minha área, né? Não pode ser não pode ser coisas fora, tá? Porque senão eu não vou conseguir, tá? Mas eu agradeço aí, tá? As meninas aí que gostaram da aula, tá? É claro que isso é só uma introdução, mas a radiobiologia ela tem uma importância muito grande, tá? Tanto para nós que somos trabalhadores da área, tá? Quanto para o paciente, tá? Então, assim, a radiobiologia ela anda de mãos dadas ali com a radioproteção, tá? Então, radiobiologia e radioproteção são coisas que vão sempre andar junto, tá? Porque estuda-se qual o efeito que pode causar também em nós, trabalhadores, né? Então, por isso que a gente nunca pode esquecer aí da radioproteção, tá? Beleza, então, galera, agradeço vocês aí pela participação, tá? Agradeço aí de vocês terem interagido aí na aula comigo, obrigado, tá? Agradeço aí o pessoal também que gostou da aula e sempre que quiserem pode me chamar ali no particular, tiverem dúvidas, tá? Eu não sei se alguém de vocês aí que está na aula, eu não lembro aí o nome das pessoas que foram ali na radioterapia. Fiz uma visita rápida ali, tá? Mas eu não sei se alguém de vocês estavam lá. Ou quando tiverem oportunidade, estiverem fazendo estágio, dá um pulinho ali na radioterapia, que eu mostro ali para vocês, tá? Geralmente eu estou na parte da manhã, mas tem dia que eu estou na parte da manhã e de tarde, né? E estamos também na gama aí de mais 2 serviços de radioterapia, um em Joaçaba e um outro ali numa clínica particular aqui que é a Supera, tá? Então sempre na correria. Mas beleza, pessoal? Então boa noite para todo mundo. Eu vou encerrar aqui, né? E depois eu passo essa aula ali para vocês no grupo, tá? Porque agora eu vou transformar ela assim que ela tiver totalmente transformada aqui, né? Ali pelo o YouTube, e aí eu passo para vocês ali no grupo. Valeu, turma. Grande abraço e até dia 31.